Então, sejam todos bem-vindos. Este é o primeiro curso de Mariologia, que está sendo promovido pelo apostolado Rainha dos Apóstolos, que se propôs oferecer, então, 2 vezes ao ano, um curso de formação, de aprofundamento na nossa devoção à Nossa Senhora, né? Para que toda a nossa devoção, o nosso amor a ela, esteja bem fundamentado, esteja bem nutrido também do que pois toda a tradição, né? Toda a nossa fé que a Igreja também propõe. O Rainha dos Apóstolos, para quem ainda não conhece, é um apostolado que busca promover a devoção à Nossa Senhora. Ele é um apostolado específico aqui de Curitiba, um apostolado local, e que pertence ao movimento Regnum Christi. O Regnum Christi é uma família espiritual dentro da Igreja Católica, ou também nós podemos chamar de uma federação, que existimos já há mais de 70 anos, né, na Igreja. E os membros dessa família espiritual, os membros dessa federação são padres, sacerdotes, leigos consagrados e consagradas, homens e mulheres, e leigos fiéis, casados, solteiros, jovens, adolescentes, né? Então, todos esses membros compõem, a federação compõe a família espiritual. Então, para que vocês saibam quem está por detrás, né, desse curso, quem está organizando esse curso. O Rainha dos Apóstolos, que é um apostolado da Federação Regnum Christi. Então, o Padre Cássio, ele é sacerdote da Legião de Cristo, são os padres que conformam a nossa federação, a nossa família espiritual. Ele teve a bondade de aceitar o nosso convite, de preparar todo esse curso, as 6 aulas que nós vamos ter com ele. Estamos ansiosos por começar, né? Ele é sacerdote há 10 anos, e eu quero apresentar também a formação dele, com quem que vocês vão estar conversando esses dias, né? Ele é bacharel em Filosofia e Teologia, ele é mestre em Teologia Dogmática pelo Ateneu Regina Apostolorum de Roma, e atualmente ele é doutorando também em Teologia Dogmática pelo mesmo Ateneu. Hoje ele serve no Seminário Mater Ecclesiae de São Paulo como professor e como formador também dos seminaristas. E mais algum detalhe, Padre? Então eu deixo por sua conta para que também você possa se apresentar um pouquinho, conversar com o grupo, com todos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhorita Bianca. Então, que bom que esse apostolado, então, na Rainha dos Apóstolos nos permite esse momento de formação. E como ela comentou também naquela mensagem que ela enviou para todos, um dia especial, realmente a providência nos colocou, porque olha só, domingo foi Pentecostes, sábado foi justamente o dia de Regina Apostolorum, da Rainha dos Apóstolos, e hoje é a Maria, Mãe da Igreja. Então, foi realmente providencial ter colocado o curso começando hoje. Então, que Nossa Senhora nos acompanhe nessa formação. Então, vamos começar então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma oração breve, mas importante, porque também temos bastante matéria. Eu peço perdão, porque talvez a gente até passe um pouquinho do tempo, porque tinha bastante coisa aqui para ver. Então, vamos adiante, começando aqui com essa pergunta: quem sois, ó Imaculada, que vai nos guiar durante todo esse curso? E a primeira coisa que eu gostaria de comentar para todos vocês é o seguinte: essa formação, quando a senhorita Bianca me convidou, eu falei para ela que eu não tinha tempo de preparar uma formação sobre Nossa Senhora, mas que eu tinha dado já uma novena em Roma, uma pregação em Roma, que era uma novena sobre a Imaculada Conceição. Então eu falei, olha, eu tenho esse esquema e dentro desse esquema de oração eu tinha uma formação dentro dele. Então se servia essa parte e como ela me permitiu, falou que estava tudo bem, então é o que eu vou passar para vocês. Eu tirei a parte que era de mais oração e vamos ficar com a mais formativa, mas de todos os modos,
É importante que realmente seja, que tenhamos todos esse contato vivo com Nossa Senhora, que o façamos então por meio desse mistério da Imaculada Conceição. E eu proponho que tenhamos essa atitude, porque vamos ver muitas informações, muita coisa de conhecimento, muitos dados, muita coisa também de história, algo de teologia. Então, que tenhamos a atitude que nos ensina Santo Inácio, ele dizia sentir e gostar das coisas internamente. Então, vamos pegar esses dados que vamos estar conhecendo aqui para ter a mesma atitude de Maria, colocar no coração, meditar, dar a volta, porque tem muita coisa e muitos dados para a gente ir aprendendo sobre ela, que é o que queremos conhecer melhor para amar mais. Então, o esquema geral para cada dia de formação vai ser mais ou menos o que eu segui em Roma, e vai ser da seguinte forma. Nós começamos com a apresentação de um ícone de Nossa Senhora. Primeiro, eu queria começar dessa forma cada vez. Depois passamos ao tema do dia e concluímos no final com eu chamo a voz de Maria, que seria, e o que significa isso? É que eu leio algumas linhas do livro das locuções de Nossa Senhora ao padre Gobi, do Movimento Sacerdotal Mariano, que possivelmente muitos de vocês já conhecem, ele aparece aqui para vocês verem, esse livrinho azul, possivelmente muita gente já conhece, o livro de Nossa Senhora do Movimento Sacerdotal Mariano. E esse é o esquema diário que eu vou seguir, se der tempo. Hoje, por exemplo, não tem a parte final, porque já tem material de sobra. E quais são os temas que nós vamos ver nas 6 formações com relação à Imaculada Conceição? Então aqui eu vou propor para vocês uma grande viagem no espaço e no tempo. E vai ser como um filme praticamente. Aqueles filmes onde a gente começa com a parte central da história, depois a gente faz um flashback, vai lá para trás e voltamos depois àquela parte principal. Por isso que o que eu vou propor, nós vamos começar com o contexto histórico e espiritual no tempo da proclamação do dogma, ou seja, o século XIX. Porque a proclamação do dogma da Imaculada Conceição foi em 1854 pelo Papa Pio IX. Então, esses dados vocês vão decorar essa data até o final, de tanto escutar. Depois a gente volta para o começo. Então, começamos por aí, esse é o centro, onde vamos começar o nosso curso, nesse século XIX, que vai levar, acho que, as 2 primeiras formações. Depois disso, a gente passa para aquele flashback que eu falei lá para trás, e aí a gente vai ver, então, um pouco o início de toda a devoção e do culto à Nossa Senhora. Como começou o culto, porque não foi imediato. Eles não consideravam diretamente Nossa Senhora, não tinha nenhum culto a ela no início da igreja. Então, como começou, quando começou, desde quando, em que lugar, e pouco a pouco vamos com esse desenvolvimento histórico, como foi na Idade Média, e na Idade Média começa a se desenvolver também principalmente a teologia. E pouco a pouco essa teologia se desenvolvendo foi chegando às verdades da fé com relação a Nossa Senhora, principalmente nessa Idade Média, e que vão chegar até a definição do dogma da Imaculada. E por fim, essa terceira parte seria voltando já ao início do século XX, onde nós vamos ver os frutos principais da proclamação desse dogma. Principalmente vamos ver na obra de São Maximiliano Maria Kolbe e a sua Milícia da Imaculada. Então esses são os principais 3 momentos da nossa formação. E tendo apresentado então o esquema de cada dia e o esquema geral das formações, já vamos direto para o nosso ícone de hoje. Então vamos falar um pouquinho de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tão querida por muita gente. Esse é um ícone muito conhecido e, aliás, até para quem não conhece direito, dá a impressão de que, não sei, tem gente que não conhece muito os ícones, como eu também. O que eu sei é alguma coisa que eu li e eu vou passar para vocês, mas parece que todo ícone de Nossa Senhora diz que é do Perpétuo Socorro, né? Mas não são todos. Então, por isso a gente vai começar a aprender alguns detalhes a poder ler e saber qual é do Perpétuo Socorro, qual não é do Perpétuo Socorro, por que sim, por que não, e esses detalhes. Então, e a ideia de começar com um ícone, ela veio quando eu tive que preparar aquela novena em Roma, como eu disse.
É porque ali era uma pura pregação, eu estava num auditório, e eu quis que enquanto eu estivesse fazendo a pregação, aqueles que estivessem escutando pudessem ver uma imagem de Nossa Senhora durante toda a pregação. E poder assim se inspirar melhor naquilo que eu estava falando. Então, enquanto eu falava, tinha uma projeção no fundo, lá no auditório, onde eles viam uma imagem, um ícone de Nossa Senhora. Mas depois que eu pude conhecer um pouquinho melhor a espiritualidade oriental, eu me dei conta que essa iniciativa, sem querer, era muito mais profunda do que eu pensava. Porque o ícone, na tradição oriental, é quase como se fosse a presença do santo mesmo, entre nós. Nesse caso de Maria mesmo. Então os ícones para eles são como sacramentais e constituem um lugar de encontro entre o adorador e o santo. Nesse caso, entre o adorador e Nossa Senhora. E mais importante do que olhar para a imagem é ser visto por ela. Isso é que consideram os orientais. É bonito eu estar olhando para a imagem, por ícone, mas principalmente eles se sentem olhados por ela. E essa é a atitude que eu gostaria que tivéssemos em toda essa nossa formação. Estamos sendo olhados por ela. Estamos reunidos e ela está nos vendo. Ela está aqui presente no meio de nós. Então, essa é a atitude que devemos ter e queremos ter durante toda essa formação. Então, este é o ícone de Nossa Senhora, a Virgem do Perpétuo Socorro, como já falamos. Essa imagem, então, ela é venerada na igreja hoje de Santo Afonso Maria de Ligório, em Roma, que é essa igreja que vocês estão vendo aí. É que ela está numa rua importante, que é a Via Merulana, que liga então São João de Latrão, em Roma, com Santa Maria Maior. Então, são uma via muito importante, que é onde faz a procissão de Corpus Christi, o Papa, em Roma. Então aqui temos outras imagens, essa é uma imagem interior da igreja. Como podem ver, ela tem um estilo um pouco gótico, como um apontado. Não é muito comum esse estilo de igreja em Roma, ela é diferente. Em Roma, elas não têm muito esse formato gótico, ela é diferente. E lá no altar nós temos, então, o ícone da Virgem do Perpétuo Socorro. E o que caracteriza esse tipo de ícone? Que eu posso dizer que é uma Virgem do Perpétuo Socorro. São, em primeiro lugar, que lá em cima estão os arcanjos Miguel e Gabriel. Miguel à esquerda e Gabriel à direita. Não sei se conseguem ver, mas tem umas letras pequenininhas ali que dá para identificar que Miguel tem um M à esquerda e depois tem um G à direita, que seria Gabriel. E, na verdade, e também outra coisa que identifica essa Virgem do Perpétuo Socorro é a atitude do menino. Bom, primeiro, os anjos estão em atitude de adoração ao menino e oferecem os objetos da paixão. Podem ver que eles estão carregando, à esquerda ele tem a lança, ele tem os pregos, na direita tem os pregos, tem a cruz. Então, são os objetos da paixão. E outra particularidade para sempre identificar a Virgem do Perpétuo Socorro é que o menino sempre aparece assim meio assustado, olhando para esses objetos da paixão. Então, podem ver, nós vamos mostrar os outros ícones, quase nunca o menino está olhando para outro lugar, ou ele está olhando para nós ou para Nossa Senhora. Então, na Virgem do Perpétuo Socorro, sempre está olhando um pouco assustado para os anjos que trazem os objetos da paixão. Então, aqui, para que eu possa provar o que eu acabo de dizer, eu vou mostrar outros ícones da Virgem do Perpétuo Socorro, para que possam perceber os mesmos detalhes. Aqui temos outro. Um outro ainda, sempre com o menino olhando para eles, meio assustado, com os arcanjos, os objetos da paixão. Uma outra imagem ainda, todas essas são Virgem do Perpétuo Socorro. E temos uma última aqui, para que vejam. Todas elas Virgens do Perpétuo Socorro. Para que possam comparar e ver que todos possuem essas mesmas características que eu comentei. Por isso que na Rússia, esse ícone ele é conhecido como Virgem da Paixão, justamente porque tem os anjos que trazem os objetos da paixão. E na Grécia, ele é conhecido como Virgem dos Símbolos da Paixão, ou Terrível Proteção, ou Imaculada, para que vejam. Por isso que eu trouxe esse também como o primeiro ícone para a gente estudar. Na Grécia ele é conhecido como Imaculada, esse ícone. Essa imagem em concreto parece que chegou a Roma
por volta do ano 1480, e seria obra de um pintor cretense. Primeiro foi guardada numa casa particular, depois na igreja de São Mateus, que foi destruída na invasão napoleônica, mas foi guardada a imagem, e Pio IX, o mesmo que proclamou o dogma da Imaculada Conceição em 1854, ele pediu, 11 anos depois, em 1865, que essa imagem fosse venerada nessa igreja que eu acabei de mostrar, que é Santo Afonso Maria de Ligório, onde permanece até hoje. Então vejam que nesse ícone que acabamos de mostrar, nós temos reunidos vários temas: a paixão do Senhor, o perpétuo socorro de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição mesma e o próprio Pio IX, que é o Papa da Imaculada. Por isso, acho que esse ícone seria um bom ícone para começarmos essa nossa apresentação e essas formações sobre a Imaculada Conceição. E agora, eu já deveria passar ao nosso primeiro tema, mas logo aqui já começa um excursus, ou seja, um desvio do caminho, e vou fazer um desvio porque eu gostaria de colocar aqui algumas linhas gerais, justamente para a gente poder identificar melhor os vários grupos de ícones, para que a gente possa aprender a ler um pouco como são os ícones e ter essas informações. Então aqui alguns ícones da Virgem e algumas informações para a gente poder ir aprendendo. E vamos começar com o primeiro grupo, que a gente chama de Brefocratusa. É um nome terrível para que possam ler, está escrito aí, Brefocratusa, o nome grego, que simplesmente vai querer dizer que é um tipo de ícone da Virgem que tem o menino nos braços. Quase todos os ícones de Nossa Senhora têm o ícone nos braços, mas não são todos. É a grande maioria. Porque Maria, ela é grande porque ela é mãe de Deus. Esse é o seu principal atributo. Todos os demais atributos são consequências desse fato. E representar Maria com um menino quase sempre nos lembra justamente, ela é mãe de Deus, por isso quase sempre todos os ícones ela é apresentada com o menino. Então, e esse menino, se a gente presta atenção, em quase todos os ícones também, o que acontece é que a gente vê que às vezes parece que é uma criança só no tamanho, porque se a gente presta atenção, às vezes parece que ele tem até feições de adulto, no seu rosto, nos seus gestos, no seu vestido. Parece que é um adulto em tamanho pequeno, que está ali no colo da Virgem. Isso tem um significado, e é o de mostrar, é o respeito que os antigos davam a Jesus Cristo. Eles estão falando do Verbo encarnado. Não é qualquer um, não é uma criança qualquer. É Jesus Cristo, como vem indicado justamente no próprio monograma ICXC, que geralmente é colocado do lado da cabeça dele, como a gente tem aqui. Se podem prestar atenção, no cantinho da cabeça de Jesus aparece aquele IC e XC. E aqui, de outra formação que eu tive, que eu tive que explicar um pouquinho também com relação a isso. Eu pego essas imagens para poder explicar um pouco isso daqui, da onde vem esse ICXC. Então, de grego está escrito ali Jesus Christus, que é Jesus Cristo, e que na Idade Média eles foram tomando as letras e foram mudando um pouco. Então, o que está na segunda linha é o que está igual na quarta linha. São as mesmas letras, só que mudadas na Grécia da Idade Média, porque já é o alfabeto cirílico. Então, se você pega ali, você tem a primeira e a última letra de Jesus e de Cristo, é o que vai formar aquele ICXC. Por isso que temos isso daí sempre que aparece a imagem de Jesus. Ali, IC e XC. E para provar de novo que eu estou falando a verdade, aqui, nem dá para ver porque eu estou tampando aí. Então dá para ver agora que IC e XC vem de Jesus Cristo em grego. E aqui temos, para provar de novo o que eu falei, vocês podem ver essas imagens de ícones de Jesus, onde sempre tem lá em cima esse IC, XC, que quer dizer então Jesus Cristo, tá bom? Então isso daí já é um pequeno detalhe para a gente ir aprendendo a ler algumas coisas nos ícones. E esse Jesus
não é qualquer um, não é simplesmente um homem que viveu lá na Galileia faz 2000 anos. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, é Deus mesmo. E o ícone também nos revela que nós estamos professando isso, que nós acreditamos que esse Jesus é Deus, e por isso nós colocamos o nome dele também, que ele é Deus nesse Jesus. E é por isso que qual é o nome que se dá para Deus? Como quando Moisés perguntou qual é seu nome, que ele queria explicar para os egípcios, e Deus responde: eu sou. Esse é o nome de Deus. E é por isso que os ícones também sempre aparece Jesus, essa frase eu sou na sua auréola. Parece que é muita coisa, mas tudo isso está indicado com 3 letras no seu monograma. E que são essas daqui, Ho-On. Ho-On significa aquele que sou, eu sou. E é o que aparece, podem ver em todas as auréolas também, quando aparece Jesus, vão ter essas letras. E eu coloquei essas 2 maiores para que vocês possam perceber que ela pode, como são apenas 3 letras, elas podem estar escritas de 2 formas. Ou da esquerda para a direita ou de cima para baixo. Podem ver as 2 imagens, a direita e a da esquerda, estão escritas de forma diferente, mas os 2 querem dizer Ho-On, que é eu sou. Deu para perceber? Então, agora eu passo para aquela outra imagem de novo, onde vocês podem ler de novo agora lá em cima, Jesus Cristo, e podem ver sempre na auréola de Jesus, ou quase sempre, esse Ho-On, que significa eu sou. E assim a gente vai aprendendo a ler os ícones. E Maria, como mãe de Deus, também sempre aparece escrito, e sempre está indicado com aquelas letras que estão lá em cima, que é parece um MR e um θY, que está bem desfigurado nessa imagem que vocês estão vendo, mas são essas letras aqui, que parece um MP e um θU ou Y, mas quer dizer justamente Mater Seu, que é Mãe de Deus. E aqui é a mesma coisa, primeira e última letra, que vão indicar que é a Mãe de Deus. Então sempre vai aparecer assim Nossa Senhora nos ícones. E existem outros, então já vimos um pouquinho sobre os ícones, agora existe outro grupo de Nossa Senhora, de ícones de Nossa Senhora, onde ela não aparece com o menino. E essas são chamadas de Hagiosoritissa, um nome complicado de novo. E esse nome vem de Hagia Soros. E Hagia Soros, deixar aqui para vocês poderem ler, é um nome que é o nome de um santuário mariano, onde essa imagem é muito venerada, e significa literalmente sacra urna. E sacra urna, a urna sagrada, porque nessa igreja eles continham esse vestimento de Nossa Senhora lá na Grécia. Depois eu vou voltar a falar sobre esse tema de novo. Uma outra variante é da Virgem sem o menino, porque essa está sem o menino, mas ela é orante, ela está sempre com os braços assim, com as mãos de lado, ela está rezando. E existe uma outra variante da Virgem sem o menino, que é essas são outros tipos de Hagiosoritissa que eu não tinha mostrado. Então ela está com a mão de lado, sem o menino, ela está rezando. Essa é uma outra imagem. E agora, aquele outro grupo de Nossa Senhora sem o menino se chama Blahernitissa, mas é diferente. Também o nome quer dizer o santuário onde ela se encontra, que é o santuário de Blahern, em Bizâncio, nós vamos falar dele depois também. E nessas imagens, a diferença é que ela é orante, ela está com as mãos para cima, rezando, intercedendo por nós. E desses tipos de ícone, algumas estão sem o menino, onde ela intercede por nós, mas a maioria delas aparece o menino, como nessas imagens que temos aqui. E o fato de aparecer o menino é justamente porque ela está fazendo uma oração, intercedendo a seu filho Jesus por nós. Temos outras imagens de Blahernitissa. Então, existe então a Blahernitissa, que é aquela está orante, Hagiosoritissa,
que é a orante sem o menino, e existe a Blahernitissa Brefocratussa. Então não precisa aprender nada desses nomes, apenas estamos aprendendo devagarzinho a ir lendo os grandes grupos de ícones de Nossa Senhora. E nesses ícones da Virgem sem o menino, são sempre minoria, existe dois grandes grupos, agora com relação àquelas que têm o menino. O primeiro grande grupo, porque então vamos lá. Nossa Senhora quase sempre vai aparecer com o menino, tudo bem? E das que aparecem com o menino, existem dois grandes grupos. O primeiro deles se chama, outro nome feio e complicado, que se chama Rhodigitria. Rhodos, em grego, significa caminho. Então, essa Nossa Senhora é aquela que aponta o caminho. Como podem ver, nesse tipo de ícone, quase sempre a Virgem tem o menino no braço esquerdo e aponta ele com a sua mão direita, numa atitude de respeito. Justamente ela aponta ele porque Rhodigitria é aquela que mostra o caminho. Então ela tá mostrando quem é Jesus, está mostrando quem é seu filho, que é o Filho de Deus. E geralmente o menino olha para o observador, e como já falamos antes, esse menino praticamente vai estar numa posição hierática, séria. Geralmente ele traz também um pergaminho nas mãos, como se fosse o mestre. Então ela aponta o Jesus, seu filho, que é o mestre, que é o Senhor. E aqui temos outras imagens também, onde mostramos outras Rhodigitria, que é aquela que mostra o caminho. Podemos ver as mesmas atitudes. O menino do braço esquerdo, ela aponta ele com a mão direita, e um menino de forma hierática com um pergaminho na mão. Todas essas imagens são, então, Rhodigitria. São as mais comuns também. Como podemos ver, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em certo sentido, também é um pouco assim, porque ela também está apontando para o seu filho. Certo? E o segundo grande grupo dessas virgens que estão com o menino nos braços é conhecida como Eleusa. E Eleusa vem do nome de misericórdia, então chamamos ela de misericordiosa. Ou Virgem da Ternura também. Aqui geralmente a Virgem vai ter o menino no seu braço direito e praticamente sempre os dois vão estar com os rostos colados, um encostando o rosto no outro, onde mostra justamente essa ternura, esse afeto, e muitas vezes o menino passa o braço por trás do pescoço de Nossa Senhora, da sua mãe, e nós vemos a sua mãozinha do outro lado do pescoço dela. Quase sempre nós podemos ver assim, mas existem algumas variantes que podem mudar um pouco. Aqui temos outra Eleusa, onde podemos ver a mãozinha do menino lá, do outro lado do pescoço. Essa é a Virgem de Vladimir, uma das mais famosas, nós vamos falar dela depois também. E temos uma outra aqui que é uma variante, tá vendo? Ele está com a mão no queixo da mãe dele. E então, esses dois são os dois grandes grupos, onde Nossa Senhora aponta o seu filho como mestre, que é o Rhodigitria, é a que aponta o caminho, ou aquela, a Virgem Misericordiosa, ou Virgem da Ternura, onde ela está abraçando o seu filho, mostrando todo o seu amor por ele. E só para que saibam que existe também, porque tem vários outros ainda tipos, mas já são bem menores, só para que saibam, esse grupo já é bem menor, é a conhecida como Basilissa. Então, nesse caso, é um pouco diferente. Aqui nós temos Maria figurada no trono, em veste de basilissa, ou seja, de imperatriz ou de rainha. Aqui temos outras imagens também com relação à Virgem Basilissa. É um tipo de figura triunfal e foi bastante difundido logo depois da proclamação do dogma da Theotokos, ou seja, da dogma de Maria Virgem, Mãe de Deus, que foi proclamado no ano 431, no Concílio de Éfeso, que é o terceiro dogma, o terceiro concílio ecumênico. E esse tipo de basilissa, ele vai começar a inspirar muitas pinturas também aqui no Ocidente,
e vai inspirar também muitos dos renascentistas. Como podemos ver, essa imagem já é mais ocidental, mais da Idade Média, como essa também. Não são já ícones como os ícones orientais. E podem ver a diferença, porque os ícones orientais sempre mantinham os mesmos padrões e tudo, e aqui já tem muitas outras coisas. Já tem o fundo que aparece a cidade, o menino também vai perdendo a roupa. Nos ícones orientais nunca aparecia ele sempre está totalmente vestido. A criança vai parecendo criança, e tem gesto de criança, e tem movimentos, e tem outras pessoas. Os ícones orientais não, mantém sempre as mesmas linhas que tinham antes. Então, sei que eu falei bastante até aqui, e tudo isso era só um excursus para a gente poder ler os ícones das próximas formações, mas aqui chegamos já então ao nosso tema de hoje, que vamos falar um pouquinho sobre a Imaculada Conceição, assim, em geral, antes do tema atual mesmo. E o que falamos da Imaculada Conceição, já só para que tenham a primeira noção no primeiro dia. O que se celebra com esse dogma? O que a gente está falando com relação à Imaculada Conceição? Nesse dogma, celebramos o nascimento de Maria no plano da plenitude da graça interna e espiritual, sem nenhuma sombra de pecado original. Ou seja, Maria é sem pecado. Ela é sem pecado porque ela nunca pecou, e ela é sem pecado porque ela nasceu sem pecado. E aqui sim, só ela. Ninguém nasceu sem pecado. Isso é único. Todos nós nascemos no pecado, pecado original, e é com o batismo que nós perdoamos, que Deus perdoa o pecado original e que nos tornamos filhos de Deus. Mas Maria não precisou do seu batismo, ela nasceu sem o pecado original. Mas isso não foi claro para todos desde o começo do cristianismo. Isso precisou de um grande e longo processo, que é o que a gente vai ver durante essas formações. E essa é uma verdade da nossa fé. Ou seja, praticamente sempre se acreditou nisso, ou seja, sempre se soube que Maria era especial, mas nem sempre se acreditou, e nem todos acreditaram, que Maria nasceu sem o pecado original. Na verdade, no começo não se pensava nisso. Essa questão teológica foi colocada muito posterior. Só se sabia que ela era especial, e depois se começou a estudar como e de que forma, e na Idade Média se foi aprofundando teologicamente o tema da Imaculada Conceição. Mas é a partir desse momento que é declarado como um dogma da nossa fé, que significa que então, a partir de agora, quem não acredita que a Virgem Maria nasceu sem o pecado original, não faz parte da fé católica. E isso é importante, porque essa é uma verdade que faz parte do depósito da nossa fé, que foi revelado por Deus. Então, Deus nos revela algumas verdades, essas verdades nós colocamos num depósito da fé, e essas verdades é aquelas que aparecem no credo. Então, eu tenho uma lista de coisas das quais quem é católico acredita, e quem não acredita está fora da fé católica. Porque nós temos que ter um limite. Até aqui sim, e tem coisas que são opináveis, mas o que é dogma de fé não. Porque significa que Deus revelou e Ele quer que nós creiamos naquilo. E essas coisas geralmente entram no nosso credo, que rezamos todos os domingos. Não entraram no credo alguns dogmas que foram professados depois que os credos já estavam prontos, no século IV por aí. Então não é que foi inventado agora, em 1854, com essa proclamação do dogma, essa verdade, mas se reconheceu uma verdade já existente, mas que foi necessário proclamar nessa época, porque justamente já tinha muita gente que começava a pôr isso em questão, começavam a duvidar e já não comungavam com a Igreja Católica. Então se viu necessário, no século XIX, que se proclamasse a Imaculada Conceição como um dogma. Porque o século XIX foi um século dominado por um racionalismo extremo. E já muita gente começava a duvidar de vários dogmas da nossa fé. Então, era necessário colocar alguns limites e falar, isso faz parte do nosso dogma. Dessa forma, então, o Papa Pio IX, em 1854, acabou proclamando o dogma da Imaculada Conceição de Maria, por meio da bula Ineffabilis Deus, que é o nome da bula, na qual ele proclama esse dogma.
Nós vamos falar disso depois, isso daqui é só aperitivo. E vamos aprofundar também teologicamente esses passos devagarzinho. Mas aqui eu precisava comentar já o que a gente quer significar quando a gente fala do dogma da Imaculada. Precisamos saber disso. E nesse momento, queria ter em conta um fato um pouco espiritual e delicado com relação a Deus mesmo, ou seja, da parte de Deus, a delicadeza que ele teve. Deus, ao conceder esse dom particularíssimo a Maria, ele teve em conta a função específica de Maria como mulher na história da salvação. Ou porque ela se converteria na mãe de Deus, que é Jesus Cristo. Então, esse fato, ou seja, esse fato tão especial na história da salvação de que Maria seja mulher, não foi sem querer, mas fazia parte do plano de Deus, da sua divina providência. É um fato que tem um significado para nós. E um significado muito querido e profundo, dado por Deus mesmo. Maria, sua serva fiel, oferece a Deus a sua feminidade como instrumento para o que ele queria realizar por meio dela. E isso foi muito além do que ela mesma podia ter imaginado. E justamente sobre essa importância desse fato da sua feminidade, não sei nem se é exatamente assim que se diz, com relação à espiritualidade, eu encontrei um texto que talvez possa nos enriquecer bastante. E eu estou me referindo à ideia de um teólogo ortodoxo russo que se chama Evdokimov, e ele diz assim no seu texto, abro aspas: existem grandes vantagens para a espiritualidade, o fato providencial de que uma mulher seja proposta como exemplo da perfeição humana. O ser masculino, por abstração dos conceitos do seu raciocínio, escorrega continuamente no esquemático, se revolta contra a matéria, a carne, manifesta facilmente um desprezo intelectualista que o introduz em um ascetismo desumano. O ideal feminino da perfeição, por outro lado, serve como uma correção psicológica indispensável para que a vida nova trazida a nós por Cristo não se degenere em uma doutrina esquemática ou em uma ideologia, e para que a santificação do mundo não seja falsamente identificada com um doutrinamento. Maria, que espera dócil a vinda do Espírito Santo, pronta para dizer o seu sim a toda boa obra, constitui a realização mais perfeita desse ideal. Até aqui, então, o nosso teólogo russo Paul Evdokimov. Então, ele deixa muito claro que Deus se utilizou de uma mulher justamente para que o exemplo feminino de amar superasse o intelectualismo masculino, que transformaria a nossa fé numa pura doutrina. E por isso nós dizemos, com o Papa Emérito Bento XVI, que para sermos cristãos autênticos não basta ter um monte de conhecimentos, e sim experimentarmos esse encontro real com a pessoa de Jesus Cristo. E em Maria nós temos o maior exemplo que poderíamos ter sobre esse encontro real com Jesus. Quem teve um encontro pessoal, real com Jesus maior do que ela? Ninguém. E ela quer nos ensinar esse encontro. Ela quer nos mostrar como é. Maria é o nosso exemplo, e mesmo antes dela conhecer seu filho Jesus. Ela é nosso exemplo porque, por essa sua espera dócil, ela já, só de ter escutado o anjo, já estava nessa espera dócil da vinda do Espírito Santo, pronta para dizer o seu sim a toda boa obra. E foi assim sua vida até o final. Essa é a realização mais perfeita do ideal feminino de perfeição. O que fez Maria? Esperou o Espírito Santo. E não é um esperar sem fazer nada, é uma espera ativa. Ela está unida a Deus, mas não quer arrumar tudo por sua conta. Ela deixa que Ele atue. Ela confia nele, escuta, segue adiante, esperando, com paz, com simplicidade, com tranquilidade, guardando tudo no seu coração, como a gente bem sabe. E essa sua confiança no Espírito Santo seguiu durante também toda a vida de Jesus, desde quando ele era pequenininho, toda a sua vida oculta, que ela nem sabia o que ela estava esperando, o que Deus poderia fazer.
E seguiu até depois a partida de Jesus, com Jesus na cruz também, mas depois ela não entendia. E depois da sua partida, quando ele sobe ao céu, e era confiando no Espírito Santo que ela seguia o seu dia a dia, tentando cumprir a sua missão no claro escuro da fé. Ela foi humana como cada um de nós. Ela não é Deus. Portanto, ela nos compreende completamente. E agora no céu, ela quer nos ajudar mais ainda do que nunca. Então, peçamos à Virgem Imaculada que ela nos conceda ter essas suas mesmas atitudes de espera e confiança no Espírito Santo, para que tenhamos a experiência desse encontro pessoal com seu Filho Jesus, o nosso Salvador. Portanto, agora vamos escutar um pouco a sua voz. Aqui eu vou falar um pouco então da voz de Maria, algo do livro do Padre Gobi, para a gente poder já adentrar no tema principal que eu queria comentar no dia de hoje, que eu ainda não entrei no tema principal de hoje. Então, numa locução ao Padre Gobi, em 8 de dezembro de 75, Nossa Senhora diz assim: Eu sou a Imaculada Conceição. Do céu eu vim, meus filhos, e em Lourdes eu vos recordei essa verdade, que a Igreja tinha definido oficialmente fazia pouco tempo. Por privilégio sou imune de qualquer pecado, até do pecado original que cada um de vós contrai no ato da sua concepção. Fui preservada do pecado porque nessa humilde criatura a Trindade Santíssima quis refletir integralmente todo o seu desenho luminoso. Preservada do pecado, cheia de graça, porque escolhida para tornar-me a mãe do Verbo e destinada a doar-vos o meu Filho Jesus. E meu Filho Jesus me doou a cada um de vós como verdadeira mãe vossa. Por isso minha missão materna para convosco é aquela de revestir-vos da minha mesma forma imaculada. Quero curar-vos do mal que tanto vos atormenta e vos deixa feios, o pecado. Até aqui, então, o que Maria disse ao Padre aquele dia. E é nesse contexto, então, que eu gostaria agora de começar a nossa viagem. Eu sei que já está tarde, mas não vai demorar tanto o que eu tenho para mostrar como tema principal hoje. E vamos nos colocar, então, no contexto do século XIX, para vermos várias das intervenções de Maria para defendermos contra os ataques do inimigo. Então, por isso eu li o texto passado, porque ela fala que ela quer nos livrar do que mais nos deixa feios, que é o pecado. E essa sempre foi a atitude de Maria quando ela apareceu. As aparições dela são isso, para nos livrar do pecado. Então rezem mais, justamente para nos livrar do pecado. É o que ela sempre nos diz nas aparições. Então, pela graça de Deus, ela sabia o que estava para acontecer nesse século XIX. E seria a avalanche do materialismo, do racionalismo e do ateísmo. E muitos outros ismos por aí. E com o seu maternal amor, queria defender-nos e preservar-nos do mal e do pecado. Então agora eu continuo em 3 linhas mais da mesma locução ao Padre Gobi daquele dia, mas é o finalzinho, as 3 últimas linhas do que ela disse para o Padre aquele dia. Mas quando, no século passado, e aqui ela está falando do século XIX, o meu adversário quis desafiar-me e iniciar uma luta que através do erro do ateísmo ele teria seduzido e enganado a humanidade inteira, do céu eu vim mostrar-me sobre a terra como imaculada, para confortar-vos, principalmente porque é minha missão lutar e vencer o maligno. Até aqui, essa locução de Nossa Senhora. Então, para visitar esse contexto histórico, eu listei algumas das intervenções de Nossa Senhora para chamar-nos a atenção, para defender-nos. Todas as vezes que ela veio, as principais, tem outras, mas as principais, que ela veio para nos defender, para nos avisar, para nos cuidar, principalmente nesse século XIX. Com certeza, algumas desses fatos já são muito conhecidos por todos vocês, mas alguns outros nem tanto. E acho que talvez o menos conhecido é o que eu vou falar hoje, o mais curioso e interessante. Interessante no sentido que era menos conhecido. E tais eventos são os seguintes. Temos aqui os grandes milagres de Roma, de 1796. Esse é o que nós vamos comentar hoje, não são tão conhecidos. Em 1830 tem a aparição a Santa Catarina Labouré, que é a da Medalha Milagrosa. Em 1842 temos a aparição em Roma
e a conversão do judeu Alfonso Ratisbonne. Em apenas 4 anos depois, temos a aparição de Nossa Senhora de La Salette. Em 1854, a promulgação da bula Ineffabilis Deus de Pio IX, proclamando o dogma da Imaculada Conceição, e apenas 4 anos depois, em 1858, a aparição em Lourdes de Nossa Senhora como Imaculada Conceição. Como podem ver, bastante coisa e aparições e intervenções de Nossa Senhora para nos ajudar e nos prevenir. E hoje vamos começar, então, com esses grandes milagres de 1796, os grandes milagres de Roma, que eu tenho que dizer para vocês que nem os romanos conhecem, pouquíssima gente conhece, e eu vou comentar isso, acho que mais para frente, sobre esse tema. Então, Roma, sábado, 9 de julho de 1796. Está um senhor caminhando pelas ruas de Roma às 8 da manhã, quando, de repente, passa um homem gritando como louco, dizendo que tinha visto a Madonna dell'Archetto abrir e fechar os olhos. Era uma imagem que tinha em Roma. Ele se assustou um pouco, mas continuou o caminho que ele estava indo naquela direção, e chegando no local ele viu umas 8 pessoas olhando para um quadro. Estão todos ali olhando, rezando, e de repente mais gritos, porque o fenômeno se repetiu. Ela voltou a abrir e fechar os olhos. Um pouco mais tarde, um outro senhor, um tal Marquês Paulo del Búfalo, ele escutou gritos pela rua. Ele se inteirou do que estava acontecendo, que era esse fato, e resolveu ir ver o que estava acontecendo. Mas ele não conseguiu chegar perto do local, porque já tinha muita gente ali, e eu vou mostrar para vocês o local, e é bem apertado. Antes de conseguir se aproximar um pouco, chegou a notícia de que também a Vergine Murate, que é uma outra estátua, uma outra imagem de Nossa Senhora, perto da Fontana di Trevi, também estava movendo os olhos. Então esse marquês correu para lá e alcançou ver a imagem da Virgem, baixar os olhos para os presentes e depois voltar a olhar para o céu. E o fez várias vezes. No mesmo dia, mais tarde, uma mulher estava passando diante da igreja de Sant'Andrea della Valle, e havia ali uma loja, e sobre a porta da loja tinha uma pequena pintura de Nossa Senhora, da Virgem Dolorosa. E a figura abriu e fechou os olhos diante da senhora. Então a senhora entrou toda assustada na loja e comentou ao dono da loja. E o dono da loja pensou que ela estava ficando louca, que estava tirando sarro da cara dele, porque ele falou para ela: fui eu mesmo que pintei essa imagem, então você deve estar meio louca, e simplesmente a imagem deve estar suja, você teve alguma ideia estranha. E aí então ele pega a escada, sobe para limpar a imagem, e Nossa Senhora mexe os olhos na frente do Senhor, e ele quase cai da escada também. Então, para resumir, no final do dia, quase todos os bairros de Roma tinham a sua Nossa Senhora que movia os seus olhos. E o número das imagens milagrosas ia aumentando. Cada vez mais. O fenômeno ele foi se estendendo também a várias outras cidades da Itália. Nós temos aqui as cidades da Itália. Então foi surgindo também nessas cidades que são Frosinone, Ceprano, Frascati, Urbânia, Mercatello, Todi, Ancona e várias outras, mas principalmente nessas. E esse fenômeno não foi só aquele dia em Roma ou só um dia nessas cidades. Esse fenômeno durou uns 5 ou 6 meses. E o número de testemunhas chegou a centenas de milhares. Eu não estou falando centenas de pessoas. Se 10 pessoas viram um milagre, nós temos os 3 pastorzinhos de Fátima. São 3. Se eu digo dezenas ou centenas de pessoas que veem um milagre ou uma aparição de Nossa Senhora, é bastante gente. Agora eu estou dizendo centenas de milhares de pessoas viram esses milagres. E tudo está comprovado. Então, com isso, houve uma profunda mudança nos hábitos das pessoas. Acabaram muitas brigas, muitas blasfêmias, acabaram os jogos de azar, tinha gente rezando para todo lado a partir de agora. Então, o Papa Pio VI, que era o Papa da época, quando ficou sabendo de tudo isso, enviou missionários para pregar nas praças dos dias 10 a 26 de julho.
Então, pela primeira vez, os pregadores não tiveram que fomentar o fervor das pessoas. Mas a dificuldade agora era manter a disciplina pela quantidade de gente para poder rezar tudo no mesmo lugar. Então, em outubro, o Papa pediu ao cardeal Somália para que instituísse um procedimento jurídico para certificar-se dos fatos. E apareceram milhares de testemunhas. Então, imagina, eles tinham que anotar o que as pessoas iam dizendo. Então, olha aqui, as primeiras 86 testemunhas foram de tal forma precisas e concordes que já se julgou desnecessário tomar mais testemunhos. Mas como tinha muita gente que queria testemunhar, eles acabaram pegando ainda mais 1000 declarações, só para constar no documento mesmo todos os nomes, as pessoas e alguns fatos, mas eles se limitaram a ver esses primeiros 86 testemunhos, que já eram mais que suficiente para poder apurar os fatos. Depois disso, então, foi-se estudar caso por caso de cada uma dessas testemunhas, todos os detalhes que cada uma delas disse. E de acordo com os cânones do Concílio de Trento, que eram bastante exigentes com relação a isso. E o resultado foi publicado, então, pelo cardeal no dia 28 de fevereiro de 1797. Então, são esses 5 meses, mais ou menos. Acho que já estava parando os milagres nessa época. Os fatos milagrosos são reconhecidos como verdadeiros, além de qualquer dúvida. E a notícia começou a girar o mundo. E aí é que chegou o problema, porque quando já chegou a notícia na Inglaterra, já apareceram comentários rindo-se da credulidade dos papistas. Ou seja, estamos num século ateu, bastante materialista e racionalista, e principalmente aqueles que não são católicos, se burlam dos católicos. Então começaram a rir, falar, olha a credulidade daqueles papistas. Dos católicos, eles querem dizer. E essa espécie de milagres, ela não começou em Roma, ela começou em outra cidade, que é Ancona, uns dias antes de Roma. Em Ancona foram em junho de 1796 que eles começaram, apenas um mês antes de Roma, começaram em Ancona e seguiram até fevereiro de 97. É importante isso por quê? Porque no dia 8 de fevereiro de 1897, Napoleão invadiu Ancona, essa mesma cidade. Chegaram a mostrar a ele um desses quadros que movia seus olhos. Tiveram que tirar, os freis tiveram que tirar escondido o quadro da igreja. Estava coberto num manto, acho que foi de noite, tudo escondido. E foi descoberto, tiraram o que estava cobrindo o quadro, para que só Napoleão o visse. E assim que ele viu o quadro, todos os que estavam presentes viram como ele se transformou ao ver o quadro. Só Napoleão via a imagem do quadro e todos viram que ele se transformou ao ver o quadro. Mas ele nunca disse uma palavra do que ele viu. Ele ficou quieto, mandou fechar e mandou devolver o quadro. E isso é mais ou menos o que eu me lembro do livro que eu li com relação ao tema. Não tive tempo de voltar a ler todo esse pedaço para ver se é assim mesmo, mas me parece que foi assim, porque me chamou muito a atenção esse fato de Napoleão também ter visto. E haveria muito mais outras coisas para comentar sobre todos esses fatos, que é bastante desconhecido das pessoas hoje em dia. São milagres vistos por milhares de pessoas, como eu falei, estudado, comprovado, com certificado de comprovação pela igreja, e ninguém conhece. É por aquilo que eu falei, pela época do racionalismo, que se ridicularizava a fé, e tal fato, então, acabou ficando no esquecimento das pessoas. Os mesmos romanos não conhecem esses fatos, não falam. Quando eu li essas coisas, eu perguntava para as pessoas, para os padres, para todo mundo, ninguém conhecia. Perguntava para as pessoas em Roma, ninguém tinha ouvido falar. E tudo isso foi uma grande demonstração de atenção por parte de Nossa Senhora para com o seu povo. E o que ela queria mostrar, o que ela queria dizer, já que não saiu uma palavra de tudo isso. Era um aviso que estava para chegar a onda do ateísmo, que viria com a invasão napoleônica. Então Napoleão ia invadir a Itália, ia trazer depois todos os ideais da Revolução Francesa, e todo aquele ateísmo, materialismo, racionalismo, tudo isso ia chegar, e Nossa Senhora estava querendo prevenir o seu povo na Itália. E os milagres tranquilizaram o povo com relação ao perigo francês? Ou seja, eles entenderam a mensagem? Então, parece que não, porque ninguém disse nada e nem é conhecido o que aconteceu, mas, com certeza, todos esses milagres, como a gente viu, fez o povo rezar muito mais.
Então, quando eles começaram a rezar, logicamente, ao rezar mais, ao se cuidar mais, com certeza também Deus também ia atuando e ela ia protegendo contra essa invasão ateísta que estava já para chegar. Tudo isso foi uma preparação também para todas as demais aparições de Nossa Senhora no século XIX. Você vê que a gente já está nas portas, estamos já terminando o século XVIII e entrando no século XIX, onde vão ter todas aquelas outras aparições. Mas se ninguém conhece as histórias, da onde foi então que eu inventei tudo isso? E então é por causa desse livro de Vittorio Messori e Rino Camilleri, Os Olhos de Maria, que tem como subtítulo Roma, 1796, uma impressionante onda de prodígios na Itália invadida por Napoleão. Então, é daqui que eu tirei esses fatos, e são centenas de fatos narrados aí. Eu peguei alguns apenas. E quando eu li esse livro, eu estava em Roma, preparando aquela novena também, então eu fiz uma investigação dos casos narrados no livro, aproveitando que eu estava em Roma, vendo os endereços e vendo se eu podia encontrar essas imagens, aproveitando. E principalmente aqueles fenômenos que aparecem na rua ou em alguma igreja, porque vários deles ocorreram dentro de hospitais ou casas religiosas, conventos, até casas particulares. E por isso que são centenas de casos narrados, porque ocorreram em diversos lugares, em diversas cidades. Mas aqueles que estavam nas ruas ou dentro de uma igreja, pelo menos esses eu peguei o endereço para ver se eu encontrava alguma coisa. Então eu fiz um itinerário, convidei outros 2 padres e fui passear com eles por Roma, fazer uma peregrinação e um estudo de investigação sobre essas imagens. E foi bastante interessante. Aqui eu mostro para vocês, então, um mapa da cidade de Roma. Dá para reconhecer um pouquinho, pelo menos aí tem o Castelo Sant'Angelo, o centro de Roma. E eu vou mostrar para vocês aqui agora, então, os lugares onde eu passei para ir buscando essas imagens. Dá para ver os pontinhos aí? Então, como podem ver, foram vários. Aliás, foram muito mais do que esses. Esses são os lugares principais. E também, de caminho entre um e outro, a gente também visitava uma outra igreja, um outro lugar importante. Então, fui misturando tudo, mas eu tenho tudo anotado. O itinerário que a gente fez, o que a gente encontrou, o que a gente não encontrou. Então, foi bastante interessante. E aqui estão anotados os lugares principais que nós encontramos. Isso para que tenha uma ideia desses lugares que a gente visitou. E os 3 pontinhos que estão aí em laranja, não sei se dá para ver um pouquinho melhor, tem 3 pontinhos mais no centro que estão em laranja, que são essas 3 experiências das quais eu narrei no início desses fatos. Então, agora eu vou comentar justamente esses 3 de novo, agora com as imagens. Temos aqui então a Madonna dell'Archeto, que é aquele primeiro caso que eu narrei. Como podem ver, olha só, tem uma rua. Perpendicularmente a essa rua tem esse corredorzinho bem estreito. No final desse corredorzinho tem um portão. E lá atrás desse portão é onde se encontra então essa Madonna dell'Archeto. É uma pequena capelinha. Podem ver aqui uma outra imagem dela. Podem ver que só tem 1 ou 2 filas de cadeira de cada lado. É o tamanho da capelinha. E essa é a imagem famosa que, aliás, se tornou a capa do livro deles. Então é aqui quando aquela pessoa estava passando pela rua e alguém falou que estava lá e viu e a Virgem mexia os olhos. É essa imagem que eles viram. E aqui estava indo aquele conde, o marquês, estava indo aqui e, como era apertado, ele não conseguiu chegar lá. E quando ele estava tentando chegar lá, saiu a notícia daquela outra Virgem, a Vergine Murate, perto da Fontana di Trevi, que também estava movendo os olhos. E aqui nós temos, então, essa é a região onde apareceu a Vergine Murate. E onde ela abaixava os olhos para poder ver, olhar para as pessoas e depois voltava a olhar para cima. Para quem não conseguiu encontrar aqui a Vergine Murata, agora eu vou mostrar para vocês que ela está lá na parede. Deu para ver agora? Está lá na parede a Vergine Murata. Para que consigam encontrar. Então, essa é a imagem dela. Aliás, essa acho que foi a foto que eu tirei naquele dia. Ela não é boa a foto por causa que a gente tira de baixo para cima, fica meio longe. Mas essa é a imagem. E tem uma outra aqui tirada da internet que dá para ver ela um pouquinho melhor, mas também não dá para ver tão bem assim. Então, essa também é uma das virgens que moveu os olhos. E agora,
a terceira, que é aquela mulher no mesmo dia que estava passando diante da igreja de Sant'Andrea della Valle. Aqui temos uma imagem antiga da grande igreja Sant'Andrea della Valle, só para que conheçam, é uma igreja enorme, muito bonita, está numa via principal lá em Roma, então dá para achar fácil. E esse é o interior da igreja, também maravilhoso, uma igreja muito grande e bonita. Então, você passa na frente da igreja, cruza a rua e você vai encontrar aquela loja, pelo menos foi o que nós encontramos e o que deduzimos que deveria ter sido, e encontramos essa imagem, que seria aquela que a senhora viu pintada em cima da loja e que o senhor pôs a escada para limpar e ela mexeu os olhos diante dele. A imagem é também bastante pequenininha, é da foto que nós tiramos. Tenho certeza que é essa? Não tenho certeza, mas como vocês podem saber, quase nenhuma das imagens dizia algo a respeito, então tínhamos que investigar realmente. E agora eu vou mostrar para vocês, então, algumas das outras imagens que nós encontramos, não todas, mas somente algumas, as mais interessantes, certo? E começo da primeira que nós começamos aqui na Piazza del Popolo. Temos aqui as igrejas gêmeas, são duas igrejas bastante parecidas, elas não são iguais, mas são muito parecidas. Queriam fazer elas iguais, mas o tamanho do terreno não era, então elas fizeram muito parecidas, mas não são iguais. A igreja de Santa Maria em Monte Santo, à esquerda, e a igreja de Santa Maria do Milagre, à direita. Aqui é bastante interessante porque dessa praça eles chamam do tridente, porque daqui saem como um tridente 3 vias retas, bastante retilíneas, foram feitas no Renascimento, e que cortam Roma. Então temos a via da esquerda, que é a da Babuino, a do centro, que é a via del Corso, e a da direita, que é a via de Ripetta. Então, seguindo reto por essa via do meio, a via del Corso, vocês vão dar de frente com um dos maiores monumentos conhecidos de Roma moderna, que é o monumento a Vittorio Emanuele. Só para que vocês se localizem em Roma. Então, esse que todo mundo conhece, monumento a Vittorio Emanuele, está lá na via del Corso, quando você vai direito. Então, voltando àquela igreja, quando você entra nela, essa é a imagem que você tem do altar principal, que é a imagem milagrosa da Virgem Maria, a qual emprestou seu nome à igreja, uma igreja de 1680. Mas não é essa a que mexeu os olhos. Não é essa. Eu não sei qual é o milagre pelo qual ela é chamada de Virgem do Milagre, pelo qual a igreja se chama Virgem do Milagre. Eu não sei qual é. Mas não é essa, porque logo do lado, num altarzinho bem pequenininho, escondido, a Virgem que moveu os olhos e que ninguém presta atenção nela é essa daqui. Aliás, eu sei por quê, porque essa é a única que tem uma placa que diz que é ela. E aí está escrito: esta venerável imagem moveu os olhos à vista de muitos em 1796. Então, tem a placa, como pouquíssimas das outras que a gente foi visitar tinha placa, quase nenhuma, só tem 2 que eu encontrei com placa, e essa foi a primeira. Então, nós começamos por ela e começamos bem. Eu falei, então vai dar certo. Depois as outras nenhuma indicava nada e não foi fácil encontrar. Então, daí, vamos passar para outra igreja que visitamos, que é São Silvestre in Capite. Essa igreja é importante porque aí a tradição diz que se encontra a cabeça de São João Batista, que seria isso daqui. É o que a tradição diz, é a cabeça de São João Batista. É o que diz a tradição. Então, por isso se chama São Silvestre in Capite. E as imagens da Virgem Maria que encontramos lá, nós supomos que tenham sido aquelas que moveram os olhos, porque nós vimos essas 2 imagens, esses 2 quadros lá dentro. Então imaginamos, mas não tem nada escrito, então não podemos afirmar com certeza. Essa daqui é a imagem lá dentro, onde estão esses 2 quadros. Agora passamos a ver a igreja de São Nicolò dei Prefetti. Se não estão vendo a igreja, porque não dá para ver se você passa pela rua, passa na frente e não percebe, eu marquei aqui para vocês. Aqui está a igreja de São Nicolò dei Prefetti, que nem dava para perceber que aí era uma igreja, mas é muito bonita. Olha só, você entra por dentro e olha que igreja. E você passa na frente, isso é Roma. Roma é maravilhosa por isso. Você nem vê que tem uma igreja maravilhosa lá dentro. E essa foi a imagem que a gente encontrou lá dentro, da qual também deduzimos que essa foi a que moveu seus olhos, porque também não tem nada dizendo. Saímos da igreja de São Nicolò dei Prefetti, que é essa que já tínhamos visto. Você vira à direita, anda 50 metros e na mesma rua, do lado esquerdo, você encontra uma pequena edícula minúscula, que é essa daqui.
E um pequeníssimo oratório, como podem ver, tem aí só as grades, e aí dentro está um pequeno oratório minúsculo, e aí sou eu, e essa é a pequeníssima capela da Madonna del Divino Amore. E essa então é a imagem que também encontramos, que em princípio deveria ter movido os olhos, segundo o que nós encontramos no livro, mas também não tem nada dizendo a respeito disso. Passamos então agora à Igreja del Gesù, que é a grande igreja dos jesuítas em Roma. É uma igreja enorme, muito bonita. Não tem uma imagem dentro dela que tenha movido os olhos, mas na frente da igreja é uma pequena pracinha, muito pequena, onde se encontra essa imagem da Virgem. E aqui essa é a segunda que eu encontrei com uma placa, com esse escrito que está aí. E esse escrito diz que o Papa Pio VI concede tantos dias de indulgência para quem rezasse com fervor diante dessa imagem. E ali aparece o ano de 1796, que é justamente o ano do que eu falei das aparições de Nossa Senhora, desse milagre delas mexerem os olhos. Então confirma que essa é uma daquelas que mexeu os olhos nessa data. Portanto, tem a ver com o milagre do que nós relatamos. E essa é um pouquinho uma imagem para ver essa Virgem Dolorosa, que é a que está aí, que também não dá para ver muito bem, não sei nem como viram direito, que ela movia os olhos, mas tudo bem. Então, como eu falei, são muitas as imagens. Essas são as melhores que eu tinha, que eu passei para vocês. Muitas eu não encontrei, mas como vocês podem imaginar, são muitíssimas as imagens pelas ruas de Roma, como por exemplo essas daqui. São várias. A Roma está cheio disso. Eu coloquei só essas duas imagens para que vocês vejam. É um detalhe só, porque em Roma tem imagens dela por todos os lados, agradecendo por milagres e tudo isso. E com isso, já passei bastante do tempo, mas era o que eu queria, o que tinha a mostrar para vocês nessa formação do dia de hoje. Começando então em 1796, abrindo esse século XIX para todos os milagres que vão preparar então a proclamação do dogma da Imaculada, onde Nossa Senhora veio nos proteger, nos cuidar, para que tivéssemos atenção com relação ao que estava por vir, do ateísmo, do racionalismo, do materialismo e tudo isso que nós conhecemos. Então, isso é o que eu tinha para oferecer para vocês nessa primeira formação. Peço perdão pelo tempo que eu passei, mas as outras vão ser um pouquinho mais curtas, porque já não tenho que fazer aqueles cursos e tudo isso. E a semana que vem vamos continuar então, até chegarmos ao dogma da Imaculada. Então, tudo porque ela nos ama e quer fazer-nos sem pecado, como ela é sem pecado, imaculada. Portanto, aqui, agora fico então à disposição de vocês, se tiver alguma pergunta, comentário, então, quem quiser, eu por aqui termino já.